Olá, crianças do 5º ano C da Escola Isa Mello. Sejam bem-vindos a mais essa aula remota. Hoje, nós vamos trabalhar o componente curricular de História e o título da nossa aula de hoje é A Sociedade se mobiliza pela abolição. Então, nós vimos já em nossas aulas presenciais, na sala de aula, que o período da escravidão, a cultura do café, também vimos sobre o fim da escravidão, e o fim do tráfico dos escravizados. Nós vimos tudo isso, nas nossas aulas presenciais ainda em sala de aula, de que carga os traficantes procuravam se livrar, essa carga eram os africanos escravizados. A gente viu que os traficantes, eles procuravam se livrar, dessa carga, atirando esses escravos no mar, A gente viu tudo isso, no tema que trabalhou o fim do tráfico, de escravizados. E a gente viu também sobre a cultura, do café, e a gente pôde aprender da importância do café para a economia brasileira, E essa economia, essa importância, se dá até os dias atuais. E hoje a nossa aula fala sobre essa sociedade, que se mobiliza, uma sociedade que se mobilizou para que houvesse a abolição. O que seria uma abolição? O livramento, dos escravos, que os escravos fossem abolidos, que os escravos pudessem se tornar pessoas livres. E aí, entre os anos de 1840 e 1889, o Brasil ele viveu sobre o governo de Dom Pedro II. Durante esse período, que ficou conhecido como Segundo Reinado. Então, o Segundo Reinado foi o governo de Dom Pedro II. E foi exatamente Dom Pedro II que se tornou imperador com apenas 14 anos de idade. Agora, já pensou? Tem colegas na nossa turma que poderiam ser imperadores do nosso país, imperadores do Brasil, Pois Dom Pedro, ele se tornou imperador com apenas 14 anos de idade. Em uma época em que o país ele passava por várias rebeliões e se acreditava, na existência de um imperador que poderia garantir a paz e a estabilidade desse país tão grande que é o nosso Brasil. Então, Dom Pedro II, ele se tornou imperador com apenas 14 anos de idade. E aí, durante esse período, também teve a proibição de tráfico de africanos. Foi o primeiro passo, para essa abolição da escravatura. Pessoalmente, o imperador Dom Pedro II, ele já era favorável à abolição. Só que os grandes donos de terra, eles consideravam que a compra e venda de escravos de investimento, a compra e venda de escravos, ele era um grande investimento. Então, claro que, por mais que Dom Pedro II fosse a favor da abolição, os donos de terra jamais iriam permitir que essa abolição acontecesse. Por quê? Traria prejuízos a esses grandes fazendeiros, a esses grandes donos de terra. Então, foi por isso que se recusaram a discutir o fim da escravidão sem que o governo os compensasse pelo capital que seria perdido. Ou seja, Dom Pedro II, ele teve que ressarcir esses donos de terra, cada um dos escravos que esses donos fossem libertar, fossem abolir, fossem dar a liberdade. Por cada um, Dom Pedro II teve que pagar. Porque, se assim ele não fizesse, esses donos de terra não aceitariam a abolição. Enquanto o governo e esses grandes donos de escravos discutiam, sem chegar a nenhum acordo, a própria sociedade, e também os próprios escravizados, eles começam a agir. E aí os escravizados, eles resistiam à escravidão de
todas as formas como podiam, principalmente através das fugas, ou seja, eles fugiam e formavam os quilombos e também faziam muitas rebeliões. E era dessa forma que os escravos lutavam por essa abolição da escravatura. Então, daí a gente vê uma palavra nova, né? Um quilombo. Quilombo é um local onde tem vários escravos fujões, né? Conforme a gente podia ver até, como eu falei em sala de aula, na novela A Escrava Isaura, né? Foi a partir de 1860 que os setores cada vez mais amplos da população livre das cidades se mobilizaram em defesa da abolição. Então, a partir deste ano, né, 1860, surgem clubes, surgem as associações e também jornais que difundiam as ideias abolicionistas. Mas esse movimento abolicionista, ele adquiriu força somente 20 anos depois, no ano de 1880. E a emancipação dos escravos no Brasil era considerada uma questão de tempo. Nesse mesmo ano, ou seja, ainda em 1880, a Revista Ilustrada publicou uma caricatura